Então, bem, vamos começar. Bom dia, meu nome é Rafael Cidrão Campos, sou psicólogo, mestre em psicologia e professor de Gestalt Terapia. E hoje, nessa primeira aula do nosso curso, a gente vai conversar sobre o que é Gestalt, assim, por que tem esse nome, Gestalt Terapia? O que quer dizer essa palavra, Gestalt? É isso que a gente vai conversar hoje. Só que para a gente entender o que é Gestalt, a gente vai precisar conversar um pouquinho sobre a nossa visão de homem, porque ela está diretamente relacionada com a compreensão desse conceito. Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar que o homem é o único animal racional, que o homem é o único animal dotado de razão. Já ouviram falar isso? Que é a razão que nos distingue do animal? O que seria essa razão? Seria a capacidade de pensar, de refletir, de tomar consciência reflexiva das coisas e também a capacidade de deliberar antes das ações, ou seja, eu consigo premeditar o que eu vou fazer antes de fazer. Essa característica ela é tão importante que durante muito tempo ela foi considerada a principal atribuição do homem, quer dizer, o que tornava uma pessoa humana era a capacidade dela de razão, de pensar, de deliberar, de tomar escolhas deliberadas, né? Como eu falei. Para vocês terem uma ideia, antigamente, a pessoa que era chamada de louca era aquela pessoa que não tinha razão, que agia contra ou sem a razão. Daí para vocês entenderem a importância que isso tem na história da nossa cultura. Outro exemplo importante de como essa razão é importante na nossa cultura é a gente pegar aquela frase do Descartes, né? Eu penso, logo existo. Veja que para ele a capacidade de pensar era o fundamento da capacidade dele de conhecer, de produzir conhecimento científico, mas também era o fundamento da certeza dele de que ele existia. Daí a identidade do homem se dá através dos processos racionais, deliberados, pensados e antecipados. Então tem toda uma história de vários pensadores e sociedades durante milênios e séculos considerando esse atributo racional do homem como o principal atributo. E acaba que é um atributo importante, porque de certa forma é importante você poder deliberar o que vai fazer, pensar no que vai fazer. Acaba que é uma aquisição evolutiva nossa que é muito importante para a nossa sobrevivência, para a gente poder talvez tomar escolhas que nos protegem mais ou menos, e poder escolher os riscos aos quais nós vamos nos expor. Mas acontece que existe o primeiro filósofo que questionou isso foi o filósofo chamado Brentano. Ele disse que existe antes dessa característica racional, antes dessa característica de pensar, de refletir, de deliberar, existe um fenômeno pré-mental, que seria o afeto. E esse afeto, ele orientaria essa faculdade racional, deliberada, pensada. Vamos tentar exemplificar um pouco isso. Vocês já imaginaram, por exemplo, uma pessoa que se apaixona ou que passa mal, gostar de alguém? Primeiro vem um sentimento, vem um afeto. Depois é que a pessoa pode encontrar assim, não, eu gosto dela porque ela tem essa característica ou outra característica, ou então porque eu tenho esses motivos para estar com ela. Mas de maneira geral, um relacionamento afetivo, como o nome diz, ele acontece por uma experiência que é anterior a essa razão, a essa deliberação. Outro exemplo interessante que a gente pode pensar, que até o Marcos e a Rosane Miller-Granzotto falam no livro deles, Fenomenologia e Gestalt Terapia, é da sensação de perigo. Às vezes alguém está numa rua meio sinistra, meio perigosa, e ela sente o perigo antes de poder pensar, essa rua é perigosa por causa disso, disso e disso. Então, existe aquela pessoa que eu imagino que é um potencial agressor. Existe um pressentimento. E disso a gente pode falar de várias vivências intuitivas também, que a pessoa, de certa forma, ela sente ou pressente algo antes de poder concluir ou analisar racionalmente o que está acontecendo. Pois bem, o Brentano vai dizer que esse afeto que orienta o pensamento racional, que orienta o pensamento deliberado, ele é anterior, ele é pré-mental. E ele não acontece
como uma associação de partes, ou seja, uma coisa racionalmente leva a outra. Não, ele é um todo integrado. E esse todo, Brentano chamou de Gestalt. Gestalt é uma palavra alemã que significa, não tem tradução exata para o português, mas a tradução mais aproximada seria configuração ou forma. E ela vai falar exatamente desse fenômeno psíquico pré-mental que orienta os nossos atos racionais. Para a gente entender um pouco mais sobre essa questão da orientação que o ato pré-mental tem sobre os atos mentais, a gente pode pensar, por exemplo, vamos supor, alguém que está com vontade alguém que sente uma necessidade de comer, ou então a vontade de comer uma comida bem gostosa. Ela sente uma necessidade e aquilo vai orientar, por exemplo, os atos deliberados dela de pensar: o que eu vou pedir hoje para comer? Onde é que eu vou comer hoje? Vou pedir no iFood? Vou cozinhar isso? Existe uma orientação que ela acontece no nosso afeto, que ela antecede a nossa escolha deliberada. Então essa orientação foi o que o Brentano chamou de Gestalt, e é isso que dá o caráter intencional da consciência. Essa palavra intencional, ela também é importante para a nossa discussão de hoje. A intencionalidade da consciência quer dizer exatamente essa orientação que um fenômeno psíquico tem, para orientar, para dar um sentido às experiências mentais e racionais. Mas agora, antes de a gente passar para o próximo autor que fala sobre o Gestalt, vamos questionar um pouco, refletir um pouco para a implicação de reconhecer isso. Vocês não acham que uma pessoa que valoriza, que se orienta por meio da razão, que valoriza exclusivamente suas capacidades racionais, ela está numa sensação de controle maior do que aquela que se deixa levar pelos seus afetos? Isso é muito visível na clínica. É muito comum pessoas assim, extremamente deliberadas, que premeditam o que vão fazer, que planejam tudo o que vão fazer, que têm dificuldade de se entregar aquilo que nelas mesmas elas não têm controle. Daí, quando o Brentano fala desse afeto que escapa desse controle racional, isso gera um desconforto até para a gente aceitar esse conceito. Porque como é que eu vou aceitar que aquilo que me define não é exatamente, não sou definido somente pela minha razão, mas que existe uma outra coisa dentro de mim que faz parte tão importantemente da minha constituição. Vejam que essa talvez seja uma das primeiras dificuldades de um aluno entender fenomenologia. O Brentano, aliás, ele foi o precursor da fenomenologia, como eu deveria ter falado. Porque ela implica aceitar que existe uma experiência em mim que eu não tenho controle e que muitas vezes eu evito. Pelo menos é o que a gente vê muito na clínica, pacientes que têm dificuldade de se permitirem experiências, situações, eventos em que eles vão ter sensações em que eles não têm controle. Mas, pois bem, e essa foi a contribuição de Brentano ao falar de Gestalt, de nomear Gestalt esse fenômeno psíquico. Só que aí o Brentano ele teve discípulos muito importantes, como Freud e o Husserl. Vamos falar hoje mais do Husserl. O Husserl ele vai pegar essa noção de intencionalidade do Brentano, essa noção de Gestalt. Só que o Husserl vai dizer que o fenômeno psíquico ele não é privado, ele não é uma coisa que está só dentro de mim. Ele é uma coisa que diz da minha relação do mundo. Toda consciência é sempre consciência de algo. Não sei se vocês já ouviram essa frase. E a gente pode também refletir sobre isso de uma forma muito interessante. Por exemplo, se vocês pararem para pensar, será que muita gente acredita, e isso é consequência do nosso paradigma positivista, de que existe uma separação entre eu e o mundo. Existe uma separação entre a minha experiência interna e o mundo externo. E isso também tem um ganho psicológico. Porque quando eu acredito que tem uma separação, eu tenho uma sensação mais de conforto e de segurança. De estar isolado do mundo na sua alteridade, nos seus riscos, na sua inconstância. Então quando a fenomenologia vai e diz, não, você não existe sozinho, separado do mundo, isolado, não. Toda consciência é consciência de algo. Então tudo que você tem consciência remete sempre a algo fora de você. Daí a noção de consciência transcendental que Husserl fala. Então ele vai falar que essa Gestalt, esse fenômeno pré-mental que orienta os nossos atos racionais, ele não é internalizado, privado. Ele diz de uma relação da pessoa com o mundo.
Isso também é difícil da gente entender, muitas vezes, porque, vejam bem, isso traz uma consequência ética muito clara. Se eu penso que eu sou separado do mundo, então o que eu faço não afeta o mundo e o que acontece no mundo não me afeta. Então eu posso não me importar com o que acontece no mundo ou com o impacto das minhas ações no mundo. Mas a partir do momento que eu reconheço que tudo que eu sou é sempre em relação ao mundo, que a minha consciência ela é sempre transcendental, ela é sempre consciência de algo lá fora, eu não posso mais ignorar esse mundo. Eu preciso reconhecer que eu e ele nos constituímos mutuamente, que nós estamos numa relação de mútua implicação. Então, é assim que Husserl contribui para a noção de consciência transcendental, de intencionalidade e para a compreensão dele de Gestalt, que tem a ver com essa orientação intencional do mundo, da consciência para o mundo. Só que o Husserl ele vai falar que essa consciência transcendental ela não é só de um objeto real, digamos assim. Na verdade, ele teve muita gente que interpretou essa noção de consciência do Husserl como se consciência fosse uma consciência de uma coisa física no mundo real. Mas pode ser também uma consciência de algo psicológico, como, por exemplo, uma possibilidade que eu vejo no futuro, ou uma possibilidade que alguma experiência me apresenta. Eu gosto de pensar esse exemplo, de pensar esse conceito através do seguinte exemplo. Por exemplo, vamos supor que uma mulher ela é convidada para ir para uma festa de casamento. Veja que esse convite acontece no presente, mas ele abre uma possibilidade de futuro, que é ir para o casamento, e por causa dessa possibilidade de futuro aberta no presente, ela vai convocar algumas experiências passadas. Por exemplo, imaginemos que quando a mulher é convidada para o casamento, ela vai na casa dela e ela vai coletar no guarda-roupa dela os vestidos que ela já tinha, que já faziam parte do arsenal dela, para ver qual é aquele que melhor se adequa àquela situação futura. Vocês conseguem perceber que existe uma convocação do passado pelo futuro que acontece no presente? E essa convocação pode ser entendida não é como um ato de memória, é como um ato de doação de sentido. Eu vou dar um exemplo um pouco mais complicado, mas que talvez a gente consiga compreender. Imaginemos que essa mesma mulher, ao chegar no casamento, ou quando ela vai para o casamento, ela não tem que premeditar tudo que ela vai fazer, como ela vai se comportar, como ela vai cumprimentar as pessoas, quais são as regras de etiqueta que ela vai seguir. Tudo isso já faz parte das experiências passadas dela, que vão se apresentar para ela de maneira pré-reflexiva. Antes que ela delibere, antes que ela reflita, já vai haver uma orientação, como se fosse assim, uma sustentação desse passado afetivo, que vai dizer como é que ela vai se comportar. Então, assim, ela não vai premeditar, bom, a regra de etiqueta diz que eu devo cumprimentar o noivo e a noiva ao chegar. Não, ela já tem essa orientação pré-reflexiva do passado afetivo, orientando a experiência presente diante do futuro. Não sei se ficou claro, mas a gente vai ter a oportunidade de retomar isso mais na frente, em outra aula. Mas vamos seguir adiante. Falando dessa consciência transcendental, que é a consciência de algo, eu gosto muito de pegar os exemplos de alguns sentimentos. Por exemplo, o amor. O amor ele pode ser entendido como um substantivo, mas na verdade o amor só existe como substantivo se ele também existir como o verbo amar. E quem ama algo ou alguém. Vejam que existe inerentemente à experiência de amar uma relação entre uma pessoa e outra. Da mesma forma o desejo. O desejo pode ser um substantivo, mas ele reflete o ato de desejar, e quem deseja algo ou alguém. Então nós estamos sempre nos colocando diante do mundo. E aí vamos deixar um pouco essa contribuição do Husserl para passar para a contribuição da psicologia da Gestalt na pessoa do Kurt Goldstein. Kurt Goldstein foi um médico que contribuiu muito para a fenomenologia, principalmente através da leitura que o Merleau-Ponty faz dele, mas ele também contribuiu muito para a Gestalt terapia, porque o Fritz Perls trabalhou com ele, e o Paul Guzman, que também estudou as obras dele. Então, são dois autores muito importantes na Gestalt terapia, o Fritz Perls e o Paul Guzman, e ambos beberam da fonte do Goldstein. Então vamos lá. Qual foi a leitura do Goldstein de Gestalt? O Goldstein, como um membro ou um representante da segunda geração da psicologia da Gestalt, ele vai entender que esse fenômeno Gestalt ele acontece
em uma forma de uma dinâmica figura-fundo. Então, por exemplo, para a gente entender o que é figura-fundo, vamos pensar que quando eu chego numa festa, vamos de novo usar o exemplo da festa, mas com outro personagem. Se eu tiver com muita fome, eu vou chegar lá e vou querer o que vai organizar a minha percepção daquele ambiente e a minha experiência e meu comportamento naquele ambiente é a minha necessidade de alimento. Então eu vou procurar o salgadinho, vou procurar a comida lá na mesa de frios. E aí quando eu tiver satisfeito essa necessidade, aquilo que era figura, ou seja, o alimento, vai regredir para um fundo indiferenciado para que outra coisa aconteça, outra figura emerja. Então, eu usei esse exemplo da fome porque eu achei ele mais simples, mas a gente poderia falar também de um outro exemplo mais psicológico. Por exemplo, imagine que uma pessoa chega nessa festa e está doida para contar uma notícia para um convidado que vai estar lá. Ela vai chegar, ela vai estar muito mais orientada àquela festa que tem uma composição uma configuração de estímulos, vai estar mais destacada aquela pessoa com quem ela precisa falar. Então ela vai lá, quando ela satisfazer essa necessidade de contar essa novidade, ou essa demanda de contar essa novidade, aí agora ela pode se concentrar noutra coisa. Então, isso é uma compreensão de figura-fundo. Eu vou mostrar para vocês depois no slide de algumas figurinhas só para que ilustre um pouco esse conceito de figura-fundo no fenômeno da percepção. Mas a gente pode entender eles nesse sentido do fenômeno do comportamento e da experiência. E foi isso que o Goldstein fez. Ele disse que o organismo, ele funciona, ele tem as experiências na sua relação com o meio, ou seja, tudo que o organismo é em um meio específico. E esse organismo ele vai se relacionando com esse meio num processo de autorregulação, de se tornar quem é e de conservação do seu equilíbrio e renovação da sua existência. Mas a gente vai ter uma aula para falar sobre teoria organística. Hoje o que eu quero que vocês peguem do Goldstein é que ele falou que essa experiência organística do nosso corpo, do nosso organismo, e é o nosso organismo entendido não somente como nosso corpo físico, mas a mente como uma parte integral desse organismo. Essa experiência acontece numa configuração, numa gestalt, num todo, organizado em termos de figura-fundo. Então essa é a contribuição do Goldstein para entender a palavra gestalt. E aí, como eu disse, vem o Peirce, vem o Goodman, recebem a influência do Goldstein, e através dessa influência eles vão dar um novo sentido de gestalt, ampliando essa compreensão de figura fundo, de uma orientação intencional pré-mental, para considerar agora que essa orientação pré-mental, que tem a ver com a consciência do mundo, que tem a ver com a organização figura-fundo da experiência, ela acontece também não somente no campo material, que é uma marca muito forte do Goldstein, mas também no campo histórico, se aproximando um pouco mais da compreensão do Husserl. Então, os fundadores da Gestalt terapia vão dizer que a Gestalt é esse todo determinado em que participam numa mesma experiência um fundo de passado, ou seja, o fundo da nossa história, do que nós fomos até hoje, e que daí, diante de uma possibilidade futura, do que nós podemos nos tornar, vir a nos tornar, emerge uma figura e em detrimento de um fundo. Então, por exemplo, quando a pessoa recebe uma proposta de emprego, existe essa possibilidade futura dela vir a se tornar aquela profissão naquele emprego, mas participa daquele ato de se tornar, participa toda a bagagem histórica que ela tem, de todas as experiências que ela viveu, de todos os atos que contribuíram para o crescimento dela, ou os atos que dificultaram o crescimento dela. Tudo isso vai fazer parte de um fundo histórico que vai contribuir para que a pessoa se torne aquilo que ela vai se tornar. E é interessante juntar essa compreensão histórica com a compreensão de figura-fundo, porque veja, no ato do emprego que a pessoa foi convidada a exercer, aquela possibilidade de vir a se tornar aquilo que ela ainda não é, ela aparece como figura, em detrimento de um fundo sem interesse. E à medida que ela se torna aquilo e satisfaz aquela necessidade da qual participa esse fundo histórico, outra figura vai emergir, outra gestalt vai emergir. E é interessante, eu queria fechar a nossa aula
falando de como essa noção de orientação pré-mental é importante para a Gestalt terapia. O Fritz Perls tem uma frase interessante que ele diz assim: perca sua cabeça e encontre suas razões. Até fica paradoxal o uso de razões aqui. Isso porque nós vivemos numa cultura que valoriza muito o controle, como eu estava falando, valoriza muito o pensamento racional, o pensamento deliberado, e assim evitando os riscos. E a gente vive muito numa cultura que funciona como se o ser humano fosse cabeça para cima. Eu tive uma paciente que ela dizia: daqui para cima sou eu, daqui para baixo é meu corpo. Havia essa diferença, essa separação. E a Gestalt nos convida a relaxarmos esse controle que a gente tem sobre quem nós somos, para que algo novo possa surgir, uma coisa nova aconteça na nossa vida, algo novo que a gente não tem controle possa colaborar para que nós nos tornemos pessoas sendo quem nós somos, mas nos renovando e nos tornando pessoas diferentes. A Gestalt nos convida a, não com uma norma, mas com uma concepção de crescimento e de saúde. Ela nos fala da importância de relaxarmos a inibição e permitirmos que esse domínio pré-mental, esse domínio pré-reflexivo, essa orientação aconteça, para que a gente possa entrar em contato com coisas novas e nos transformarmos. Então é isso, pessoal. Isso só para resumir nosso conceito de Gestalt. Gestalt é esse fenômeno pré-mental que orienta nossos atos mentais, que diz de uma relação nossa com o mundo, não somente em um sentido real, material, como dizia Goldstein, né? Existe, por exemplo, eu tenho consciência daquela cadeira, então a minha consciência não existe, a cadeira não existe sem a minha consciência não existe sem a cadeira. Então não somente no sentido material, como falou Goldstein, mas também no sentido histórico, numa capacidade que o meu fundo histórico tem de participar do meu processo de vir a ser algo no futuro. Essa é a compreensão de Gestalt, e é isso. Espero que vocês tenham entendido, e fica aqui a gente encerra aqui a nossa aula para a gente retomar na próxima semana. Um abraço.